Vamos para o noticiário internacional. A Itália decidiu ampliar o isolamento social no país até pelo menos dia 2 de maio. A Itália registrou mais 766 mortes de ontem para hoje e chegou a um total de 14.600. O país tem mais de 119 mil casos da Covid-19. Os médicos mortos na Itália já são 73. E cada vez mais o heroísmo deles inspira homenagens como esta. A polícia e os bombeiros cantando o hino nacional italiano para agradecer a equipe médica do Hospital Santa Catarina Novella. O chefe da Defesa Civil, Angelo Borrelli, disse que a fase 2, que significa a reabertura lenta de alguns setores de produção do país, só poderá começar a partir de 16 de maio. A Itália continua estacionada nos números. Ontem, os novos positivos subiram 4,2%, mas a curva não desce. O país já iniciou os testes para ver se quem adoeceu de Covid-19 e se curou desenvolveu anticorpos ao vírus. Ainda não está claro quanto tempo poderia durar essa imunidade. Em Roma, a população doa comida para os mais carentes, já que a burocracia impede que as ajudas anunciadas pelo governo cheguem à população. Hoje, o primeiro-ministro italiano respondeu à carta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, através do mesmo jornal romano. Giuseppe Conte, que foi o primeiro a provocar a União Europeia a reagir para ajudar o continente, agradeceu o plano anunciado ontem de 100 bilhões de euros para financiar o emprego nos países do bloco. Mas Conte afirmou que não bastam para sustentar os sistemas de saúde e para garantir liquidez em breve tempo às pequenas e médias empresas, é preciso mais. Conte lembrou que a condição em que vive o mundo é comparável à de uma guerra e voltou a pedir a emissão dos Corona Bonds, títulos de Estado para serem vendidos no mercado. 8 países já apoiaram a Itália nesse pedido, mas a primeira-ministra alemã Angela Merkel é contrária. 3 eurodeputados do Partido Verde Alemão estão fazendo um abaixo-assinado para tentar convencê-la. Se isso acontecer, Itália, Espanha, Portugal, Grécia e mesmo a França poderão ser ajudados, sem que isso pese sobre a dívida deles. A pensar il dopo la pandemia. Hoje, a oração do Papa Francisco foi para todos os que pensam na pós-pandemia, para ajudar a coletividade. Ele também rezou pelas pessoas que estão desempregadas nesse momento tão difícil. Nos últimos 2 dias, 15 mil pessoas foram multadas na Itália porque saíram de casa sem motivo. Agora, a polícia e o exército estão preparando um esquema especial de vigilância para a Semana da Páscoa, que começa neste domingo de Ramos. E de ontem para hoje foram registradas 684 mortes lá no Reino Unido por causa do novo coronavírus, o maior número desde que a pandemia começou. Marcelo Correge está em Londres, tem as informações. Marcelo, queria que você falasse para a gente sobre a montagem dos hospitais de campanha por aí, que está a todo vapor também, né? Boa tarde. É isso, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Os hospitais de campanha estão a todo vapor por aqui. Até o fim do mês, o governo britânico vai inaugurar 8 no Reino Unido. O primeiro a ser oficialmente aberto é também o maior deles. Ele foi montado num centro de convenções de aproximadamente 90 mil metros quadrados, aqui no leste de Londres. A princípio serão 500 leitos à disposição dos pacientes de coronavírus em estado grave. Mas quando tudo estiver pronto, serão 4 mil camas de UTI totalmente equipadas. Ao todo, 16 mil médicos, enfermeiros e voluntários vão trabalhar só nesse hospital. O príncipe Charles, que teve coronavírus, participou da cerimônia de abertura por vídeo. O primeiro-ministro Boris Johnson não pôde ir porque continua com febre alta decorrente do coronavírus, mesmo após 7 dias em isolamento. Quem participou dessa inauguração foi o ministro da Saúde, o Matt Hancock, que teve coronavírus, mas já se recuperou. Ele confirmou que o pico de casos no Reino Unido deve ser registrado no fim de semana da Páscoa. Hoje, os números da pandemia no país chegaram a mais de 38 mil casos, com 3.605 mortes. Na Espanha, os médicos e enfermeiros tentam buscar forças de várias formas para lidar com um dos cenários mais preocupantes da Europa. Na rotina triste e corrida, eles encontram tempo para dançar.
Dentro desse hospital, construído em um centro de conferências de Madrid, médicos e enfermeiros cuidam de mais de 1.000 pacientes infectados pelo novo coronavírus e tentam não perder as esperanças. A Espanha já é o segundo país com mais mortos do mundo. Fica atrás só da Itália. De ontem para hoje, 932 pessoas morreram. Os casos no país já passam de 117 mil. Esperanças renovadas também com histórias como a da dona Encarnación. Ela foi a primeira paciente diagnosticada com o novo coronavírus na cidade de Huesca, na Espanha. Completou 101 anos no hospital. E agora, totalmente recuperada, saiu ao som de palmas de médicos e enfermeiros. A Espanha tem recebido doações de vários países do mundo. A Alemanha enviou 50 respiradores hoje para Madrid. Esses equipamentos vão ajudar a tratar de doentes em estado grave. Enquanto ajuda os vizinhos, a Alemanha, país da Europa com o sistema de saúde mais preparado até agora para lidar com a pandemia, vê o número de casos passarem os da China. Já são mais de 85 mil infectados. A taxa de letalidade no país é baixa. São 1.100 mortos. Mas o constante crescimento desse número fez com que as autoridades alertem que o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado. A primeira-ministra alemã Angela Merkel voltou hoje ao trabalho depois de 14 dias de quarentena. O exame dela deu negativo para o novo coronavírus. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa ampliou o estado de emergência no país até o dia 17 de abril. Acabo de renovar até o dia 17 o estado de emergência. A principal preocupação por lá é com a Páscoa. Agora, a regra é que entre o dia 9 de abril, quinta-feira, e o dia 13, domingo de Páscoa, ninguém pode sair da região onde mora, nem de carro e nem de transporte público. Portugal tem 9.800 casos da Covid-19 e 240 mortes. Na França, militares continuam transportando doentes de Paris para outras regiões. A ideia é distribuir os doentes para não sobrecarregar. O Ministério da Educação do país anunciou que o BAC, o Enem da França, será cancelado esse ano e que os 750 mil candidatos a vagas em universidades serão selecionados pelas notas que tiverem durante o ano escolar. A França tem 4.500 mortos por causa do novo coronavírus. Mas o governo divulgou uma estimativa do número de mortos nas casas de repouso que ainda não entram no balanço oficial. São 844. Os Estados Unidos bateram um recorde mundial na quantidade de mortes pela Covid-19 registradas num único dia. Foram 1.169 e metade no estado de Nova York. E agora há pouco o governador de Nova York previu dias piores pela frente, pediu ajuda. A Carolina Cimente acompanhou a entrevista do governador de Nova York e tem os detalhes pra gente. Carol, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Esse número é bastante impressionante, né? E aqui no estado de Nova York, 562 pessoas morreram num único dia, o maior número já registrado. O governador Andrew Cuomo disse que aumentou o número de novas hospitalizações, mas, por outro lado, teve queda no número de novas internações nas UTIs e aumentou também o número de altas hospitalares. O estado de Nova York atualmente tem mais de 100 mil pessoas infectadas, quase 10.500 a mais do que ontem. E o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pediu que todas as pessoas que saem às ruas usem máscaras, mas ele esclareceu, Maju, e isso é muito importante a gente levar em consideração. Devem ser máscaras feitas em casa com materiais do dia a dia e não as máscaras profissionais. Essas devem ser deixadas para os médicos, enfermeiros e para os profissionais da saúde. O prefeito de Los Angeles, aliás, fez a mesma recomendação. E a intenção é evitar que as pessoas que estejam infectadas, mas que não tenham nenhum sintoma, para evitar que elas infectem outras pessoas, porque elas podem nem saber que estão com o vírus, com o novo coronavírus. O Andrew Cuomo alertou uma coisa muito importante. Quando as pessoas usam essas máscaras improvisadas, máscaras caseiras, elas podem acabar tendo a sensação de que estão mais seguras. E aí, relaxar, deixar para lá os outros cuidados, ou seja, a distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas, podem acabar se aproximando mais e se colocando em risco. Então tem que prestar muita atenção. Esses cuidados têm que ser mantidos, além de usar a máscara caseira. E o governador de Nova York voltou a dizer que os respiradores aqui do estado vão estar todos ocupados em menos de 6 dias. Preocupadas com a falta de material de proteção, como máscaras, aventais e luvas, enfermeiras protestaram nas ruas. Não nos mandem para a batalha sem armas, dizia um dos cartazes. 1/4 das mortes pela Covid-19 nos Estados Unidos está na cidade de Nova York.
Nos hospitais, a quantidade de doentes é tão grande que médicos e enfermeiros já começam a tomar decisões difíceis sobre qual paciente atender primeiro. Enquanto isso, o navio Hospital da Marinha Americana, com 1.200 profissionais de saúde, que atracou em Nova York na segunda-feira para acomodar 1.000 doentes, só recebeu 20 pessoas até agora. A expectativa era que a chegada do navio Comfort daria um pouco de alívio aos hospitais daqui, mas as regras do navio impedem que infectados com o novo coronavírus e outras 49 doenças sejam admitidos lá. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pediu que os médicos e profissionais de saúde de outras partes do país sejam convocados para trabalhar nos locais mais atingidos pela pandemia, como Nova York. E fez um alerta: o país não está preparado para lidar com essa crise. Comparado com o que vimos até agora, eu garanto que semana que vem vai ser muito pior. 2 navios de cruzeiros atracaram na Flórida depois de 27 dias no mar. Vários passageiros foram levados para um hospital próximo. Centenas vão voar para casa em voos fretados. Pelo menos 2 passageiros em um dos navios morreram com a Covid-19. A taxa de desemprego do país subiu de 3,6% para 4,4%. O índice ainda não reflete os quase 10 milhões que perderam trabalho nas últimas 2 semanas. Esse brasileiro conta que teve o salário cortado pela metade. Meu nome é Tadeu, moro em Nova York há 5 anos e desde que eu cheguei eu trabalho no mesmo restaurante. Desde que eles encerraram as portas, 3 semanas atrás, foram 157 funcionários mandados embora. E a cidade de Wuhan, onde começou essa pandemia, vai reabrir para o resto da China na quarta-feira que vem, mas as autoridades locais temem uma segunda onda de infecções e pediram para os moradores reforçarem as medidas de proteção. Voluntários ajudam a desinfetar a cidade onde surgiram os primeiros casos da Covid. A intenção era que a vida voltasse ao mais próximo possível da normalidade a partir da semana que vem. Mas moradores de Wuhan têm sido aconselhados a não sair de casa e manter rotina de prevenção. Em Pequim, o pedido é para que diplomatas evitem ir à capital depois que o país proibiu a entrada da maior parte dos estrangeiros para evitar o ressurgimento da epidemia. Hoje, o Conselho Nacional de Saúde da China anunciou 31 novos casos, 29 deles de pessoas vindas do exterior. O isolamento obrigatório foi uma das primeiras medidas adotadas pela China ainda em janeiro para conter o avanço do vírus. Já estamos em abril. Agora, Singapura resolveu seguir o caminho, mas o Japão insiste que ainda não é necessário. A pequena cidade-estado chegou a ser considerada modelo na contenção do novo coronavírus. Mas o primeiro-ministro Lee Hsien-loong decidiu que o isolamento pode ser a solução, porque o número de casos está avançando rapidamente. As escolas e os locais de trabalho em Singapura deverão permanecer fechados por 1 mês. Apenas serviços essenciais, como supermercados e bancos, terão autorização para funcionar. A governadora de Tóquio sugeriu o mesmo, mas o governo central não quer declarar o estado de emergência ou a obrigatoriedade do distanciamento social. Hoje foi o ministro da Economia quem defendeu o posicionamento, ao mesmo tempo em que anunciou um auxílio equivalente a R$15 mil para famílias que comprovarem ter perdido renda com a pandemia. Também nesta sexta-feira passou a valer por aqui a proibição de entrada para passageiros vindos de 73 países, entre eles o Brasil e os Estados Unidos. A embaixada americana logo divulgou um alerta a seus cidadãos, que se quiserem deixar o Japão, que saiam já, pois o país está à beira de uma explosão de casos. Mas vale lembrar que os Estados Unidos têm aproximadamente 100 vezes mais pessoas infectadas que o Japão. Enquanto isso, na Coreia do Sul, onde há mais de 10 mil casos confirmados, um time de beisebol, um dos esportes mais populares do país, está transmitindo os treinos realizados num estádio vazio para que os fãs possam assistir. O campeonato nacional deveria ter começado no fim de março, mas foi adiado até o dia 20 desse mês, por enquanto. Alguns jogos da pré-temporada têm acontecido, mas também sem a presença de público. Aqui na América Latina, a Argentina liberou a abertura das agências bancárias com algumas restrições e no Peru o governo seguiu o Panamá e dividiu por gênero os dias em que as pessoas podem sair de casa. Com a reabertura das agências, os argentinos fizeram filas nas portas de vários bancos pelo país. Os serviços ainda são restritos. Apenas pessoas que precisam receber benefícios do governo ou que não têm cartão de débito são atendidas.
As demais devem seguir usando os caixas eletrônicos e o atendimento pela internet. O presidente Alberto Fernandes também publicou um decreto que, a partir de hoje, libera algumas atividades agora consideradas essenciais, como o comércio de materiais de construção, serrarias e mineração. Bairros de Buenos Aires registraram panelaços, pedindo para que políticos e membros do Poder Judiciário tenham os salários reduzidos para ajudar a economia. O governo do Paraguai autorizou ontem a entrada de mais 65 cidadãos do país, que já estavam num abrigo temporário aqui no lado paraguaio da Ponte da Amizade. Na madrugada de hoje, eles foram levados para unidades militares, onde devem cumprir quarentena. Segundo o governo, eles puderam entrar no país, que está com as fronteiras fechadas, porque eram pessoas em situação vulnerável ou doentes. No Panamá já começou a valer a medida que divide por gênero os dias em que as pessoas podem sair de casa para ir a mercados e farmácias. Durante 3 dias da semana, apenas mulheres podem sair. Em outros 3, apenas homens. Aos domingos, todos ficam em casa. A presidente do Grupo de Direitos dos Transgêneros do Panamá questionou a decisão. Ela explica que mulheres estão filmando transgêneros nos mercados, dizendo que não é o dia de saírem de casa, pois são homens. E que o governo não pensou na situação dessas pessoas. O Peru adotou a mesma política do Panamá. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Martín Vizcarra. Ele disse que as Forças Armadas e a polícia têm instruções para evitar atitudes homofóbicas. No Equador, o colapso no sistema funerário do país fez os cidadãos transportarem caixões dentro dos próprios carros. Os veículos são desinfetados na entrada dos cemitérios. Algumas pessoas também gravaram vídeos enterrando parentes em terrenos baldios. O governo não está conseguindo atender a todos os casos por conta do toque de recolher de 15 horas, que está em vigor no país. E a Organização Mundial da Saúde e o Fundo Monetário Internacional disseram hoje que escolher entre salvar vidas ou salvar empregos é um falso dilema. Num artigo escrito em conjunto, os chefes da OMS e do FMI afirmaram que combater o novo coronavírus é uma condição para salvar a economia. A gente vai à Suíça conversar com a Bianca Rottier, que tem mais detalhes. O que mais disseram esses dois líderes, Bianca? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. O Tedros Adhanom e a Kristalina Georgieva afirmaram que combater a pandemia é uma necessidade para a economia se recuperar. Os dois fizeram apelo aos governantes, especialmente os governantes dos países emergentes e em desenvolvimento, num artigo conjunto publicado hoje. E agora há pouco, numa coletiva virtual, repetiram a mensagem. O chefe da OMS advertiu que se os países se apressarem em levantar as restrições à circulação muito rapidamente, a Covid-19 pode ressurgir e o impacto econômico pode ser ainda mais severo e prolongado. Tedros Adhanom ressaltou que a melhor maneira de superar essa crise sanitária e econômica é adotar um pacote agressivo e abrangente de medidas que ele repetiu: identificar, testar, isolar e tratar todos os casos e rastrear todos os contatos. A diretora-gerente do FMI destacou que essa crise é muito pior que a crise financeira global de 2008, que a humanidade enfrenta seu período mais sombrio e que jamais na história o FMI recebeu tantos pedidos de financiamento de emergência, mais de 90 países até agora. Mas com apoio do chefe da OMS, ela destacou que esse financiamento de emergência deve sempre priorizar despesas de saúde, como o pagamento de médicos e enfermeiros e a preparação de hospitais, por exemplo. Além disso, também é preciso, segundo eles, dar assistência a empresas e pessoas mais vulneráveis. Para concluir, Maju, a OMS reconheceu pela primeira vez que o uso de máscaras caseiras em determinadas circunstâncias pode sim reduzir as taxas de infecção, mas reforçou que os profissionais de saúde devem ter prioridade para as máscaras de alta proteção, que também devem ser usadas por doentes e pessoas que cuidam desses doentes. Obrigada, Bianca. Falamos bastante sobre isso hoje aqui no JH. E a seguir, uma ferramenta da Polícia Rodoviária Federal ajuda caminhoneiros nas estradas. E em tempos de isolamento social, a imagem do Senhor do Bonfim foi ao encontro dos fiéis em Salvador. Até já!
Estamos de volta para falar dos casos de coronavírus no Brasil. Agora há pouco, o balanço das secretarias de saúde dos estados foi atualizado. O número de mortos no país subiu para 343 e são 8.230 casos confirmados de Covid-19 até as 2h30 da tarde. O estado de São Paulo é o que registrou mais vítimas até agora. Em São Paulo, são 214 mortes.